A paz do Senhor a todos os irmãos. Gostava de, neste dia, partilhar alguma coisa sobre o livro de Jonas e gostava então que pudéssemos estudar este livro e vamos falar sobre a desobediência de Jonas. A forma como o profeta Jonas, após uma ordem de Deus, após Deus ter-lhe dito alguma coisa, ele desobedeceu. E ele vai ter uma série de ações na sua vida e nós vamos aprender alguma coisa com isto. A palavra do Senhor então diz, lá em Jonas, no capítulo 1, e vamos ler para já os primeiros 3 versículos. E diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Todos nós já tivemos desafios, fomos desafiados com alguma coisa a fazer e neste livro de Jonas, um livro que está inserido nos Profetas Menores, um livro muito pequenininho, com 4 capítulos apenas, mas um livro que tem muito ensino, que tem uma riqueza muito grande e nós podemos aprender algumas coisas sobre ele. Quando eu falo do livro de Jonas e quando eu falo sobre Jonas, muito provavelmente, todos aqueles que estão a ouvir, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é o grande peixe, na qual Jonas ele foi engolido e ele esteve dentro dessa barriga do grande peixe. E é verdade, isto é alguma coisa que aconteceu no livro de Jonas e que vai ser descrito no capítulo 2 deste mesmo livro, mas o livro de Jonas é muito mais do que este episódio que nós temos relatado neste livro e que Jesus ele vai fazer alusão nos Evangelhos. O livro de Jonas tem muito mais do que isto. Mostra-nos um homem, um profeta que vai desobedecer a Deus por algumas razões, mostra-nos também, mais importante, Deus ele inicia o livro e ele termina o livro a falar. Vemos então que Deus mostra-se neste livro como ele é, um Deus soberano, um Deus que tem um controle de todas as coisas e ao olharmos para este livro e para este capítulo 1, nós percebemos que Jonas ele vai desobedecer àquilo que Deus lhe vai dizer, mas vemos tudo o resto a obedecer a Deus. Vemos a tempestades a obedecer a Deus, vemos a natureza a obedecer a Deus, vemos até os marinheiros a serem confrontados por tudo aquilo que estava a acontecer e eles vão se voltar para Deus. Vemos o grande peixe a obedecer a Deus, vemos tudo a obedecer a Deus. No capítulo 4 também, tudo aquilo que vai acontecer, tudo debaixo desta soberania de Deus, deste controle de Deus, e vemos então Jonas a desobedecer. Jonas ele recebeu um desafio e ele vai desobedecer por algumas razões. Vemos que no livro de Reis, na 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que Jonas ele já tinha sido desafiado por Deus e ele já tinha falado através daquilo que Deus lhe tinha dito. Diz assim lá no livro de Reis: Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então temos aqui Jonas no seu ministério profético nos tempos de Jeroboão II, e Jonas então ele era um profeta de Deus. Mas aqui nós percebemos algumas nuances no seu comportamento. E vamos ver, sobretudo, 3 ações que Jonas vai ter. Em primeiro lugar, Jonas ele vai desobedecer, ou seja, ele vai fugir. E esta é a primeira postura que nós encontramos neste capítulo 1, que Jonas ele então vai fugir. Como é que nós percebemos isto? Nós percebemos isto logo no início do texto, em que o grande desafio que Deus lhe vai lançar é: olha, Jonas, tu tens que ir pregar a palavra à cidade de Nínive. Nínive, que era a capital da Assíria, do grande império da Assíria, e a Assíria, eles eram inimigos de Israel, e vemos então mais tarde que eles depois vão subjugar Israel e Israel vai ser anexado pela Assíria, ficando apenas o Reino do Sul. Então nós percebemos que havia esta oposição, eles eram inimigos do povo de Israel, era um povo muito cruel, era um povo que, pelas as suas ações, pela forma como se comportava, percebemos isto, na Bíblia Sagrada percebemos isto, ao lermos mais à frente o livro de Naum, nós percebemos que
Este era um povo cruel. Ao olharmos para a história também encontramos estas referências, percebendo que eles tratavam os seus inimigos de forma muito cruel. Então o profeta Jonas vai receber este desafio. Ele tem que levar a palavra de Deus, aquilo que Deus queria que dizer àquele povo. Ele tinha que ser um instrumento de Deus para falar àqueles que precisavam de ouvir a palavra de Deus. Mas Jonas, ele vai fugir. E esta vai ser a primeira postura que nós vamos encontrar Jonas a fazer. E ele vai fugir para onde? Deus diz para ele ir para Nínive e ele vai fugir para Tarsis. Tarsis ali na zona de Espanha, como nós conhecemos, totalmente oposto aonde Deus queria que ele fosse. E ele vai então apanhar um barco, vai pagar a passagem, vai se colocar naquele barco e ele vai começar a tentar fugir de Deus. A tentar fugir de Deus de uma forma muito estranha. Forma muito estranha que nós já vamos perceber mais à frente. A partir do versículo 4 e do versículo 5, nós vamos ver uma outra postura do profeta Jonas. E vamos ver o profeta Jonas a dormir. E diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Então, inicialmente vemos Jonas a fugir e agora vemos Jonas a dormir. Então, se nós nos conseguíssemos colocar naquele lugar, naquele ambiente, naquele tempo, Deus não vai impedir Jonas de entrar naquele barco, Deus não vai impedir Jonas de fazer as suas escolhas, Deus não vai impedir Jonas de desobedecer a Deus, mas vai chegar ali um ponto e ficamos com a sensação de que aquele barco não andou muito tempo no mar e que Deus ele vai permitir Jonas entrar no barco, mas vai imediatamente começar a agir, vai começar a trazer coisas para que Jonas ele fosse de certa forma agitado por Deus e que ele se apercebesse daquilo que estava a fazer. E o que Jonas vai fazer é, mediante toda aquela ação que estava a acontecer, mediante a tempestade, mediante a forma como os marinheiros estavam a ficar aflitos, o que Jonas vai fazer é dormir. Isto é tão estranho nós pensarmos nisto. Tudo aquilo que estava a acontecer, uma grande tempestade, toda aquela agitação, todo aquele rebuliço, tudo aquilo que os marinheiros estavam a tentar fazer. E a ação de Jonas é dormir. Ele vai se deitar. Ele vai tentar aliar-se daquilo que estava a acontecer à sua volta. E muitas vezes o que acontece é que todos nós somos um bocadinho como Jonas. Todos nós temos alguma coisa com que nos identificar com este profeta. E muitas vezes Deus desafia-nos, Deus diz, e nós sabemos aquilo que temos que fazer, e a primeira ação que nós temos é fugir. Fugir da vontade de Deus, fugir dos desafios que Deus nos lança, e muitas vezes nós vamos quase como que dormir, vamos quase como que nos tentarmos aliar daquilo que Deus está a fazer e a dizer, e vai ser esta a postura do profeta Jonas. E que Deus, não desistindo deste homem, ele vai tentar falar com ele, vai tentar trazer alguma coisa para que ele pudesse despertar, mas ele vai então dormir. E nós chegamos à terceira parte deste capítulo e vamos perceber agora o profeta Jonas, ele vai começar a despertar, ele vai começar a tomar responsabilidades daquilo que estava a acontecer, porque ele sabia aquilo que estava a acontecer, e Deus vai usar uma série de coisas para falar com este profeta. Então agora, a terceira parte, nós vemos Jonas a começar a despertar. E diz assim a palavra do Senhor: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E Deus vai usar estes marinheiros que não conheciam a Deus, que não seguiam a Deus, para falar à vida deste profeta. E é tão curioso nós pensarmos que vão ser estes marinheiros, vão ser estes homens que não conheciam a Deus, que nesta posição em que estavam, nesta tempestade, nestas adversidades que eles estavam a passar, são eles que vão ser, de certa forma, uma ferramenta da parte de Deus para tentar despertar e acordar este homem, este profeta. Versículo 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E no versículo 9, Jonas ele vai começar a responder, ele vai começar a responsabilizar-se por aquilo que estava a acontecer e ele vai, de certa forma, começar a endireitar e a encaminhar o seu caminho para Deus. E ele diz assim a palavra de Deus: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E o texto vai continuar e diz que estes homens eles vão se assustar, eles vão ficar bastante impactados com aquilo que Jonas vai dizer, com aquilo que aquele profeta vai dizer. Então, o que aconteceu aqui com Jonas não foi falta de conhecimento, porque Jonas ele conhecia, percebemos isto neste versículo, que ele vai se declarar, ele vai dizer quem é, aquilo que estava a acontecer, e ele vai dizer também que tudo aquilo que estava a acontecer era por culpa dele. De certa forma, aqueles homens eles vão saber que tudo aquilo estava a acontecer porque Jonas estava a fugir de Deus. E nesta terceira parte deste capítulo, nós vemos uma série de contrastes tão curiosos e tão interessantes que nos ensinam algumas lições. Ao olharmos para estes marinheiros que não conheciam Deus e ao olharmos para Jonas, que conhecia Deus, e ver este contraste é tão interessante. Em primeiro lugar, nós vamos ver estes marinheiros a clamar aos seus deuses. No momento de dificuldade, no momento de aflição, eles vão clamar àquilo que eles conheciam, eles vão orar àquilo que eles conheciam, eles vão recorrer àquilo que eles conheciam. Jonas nunca vai orar ao seu Deus. E nós percebemos isto fica bem vincado no capítulo 1. Jonas só vai orar quando chegamos ao capítulo 2 e quando ele está, sim, dentro da barriga do grande peixe. O outro contraste que nós percebemos é que estes marinheiros eles estavam a tentar resolver aquela situação, a fazer aquilo que podiam, aliviando o barco, lançando coisas fora, tentando ajudar de alguma maneira. Jonas, o que é que ele vai fazer? Nada. Nada. Depois, estes marinheiros, mediante o que estava a acontecer, eles ficaram despertos, eles ficaram despertados, mediante o conhecimento que eles tinham, e que Jonas, nesta conversa, que nós não lemos, mas vocês podem ler em casa todo este capítulo, que eles vão ser despertos para o verdadeiro Deus, o grande Deus de Israel, o grande Deus que nós conhecemos, e o grande Deus que Jonas conhecia e que aqueles marinheiros precisavam de conhecer. E Jonas, o que é que ele vai fazer? Vai se deitar e vai dormir. Que grande contraste, que grande lição que nós aprendemos, que muitas vezes, sabendo, tendo conhecimento, muitas vezes nós ficamos indiferentes ao agir de Deus, indiferentes às necessidades que nos rodeiam, indiferentes àqueles que tanto precisam de ouvir falar de Deus. E naturalmente nos dias de hoje e nestes tempos que estamos a viver, através das novas plataformas, através de tudo aquilo que nós temos, nós chegamos a um maior grupo de pessoas, pessoas de outros países, pessoas que ouvem pregações no YouTube, pessoas que estão a escutar as meditações, os devocionais, os estudos bíblicos, mas uma das coisas é que nos nossos relacionamentos, na nossa proximidade, mesmo que nestes tempos seja tão difícil nós nos aproximarmos, há sempre formas, há sempre maneiras de nós continuarmos a falar de Jesus. E uma dessas formas é a nossa postura diante de tudo isto que nos rodeia, não entrando em pânico, confiando em Deus, sabendo que Deus está connosco, sabendo que Deus continua a ser o mesmo, sabendo que Deus continua a ser soberano sobre todas as coisas, sabendo que as nossas vidas, a nossa vida, ela está segura nas mãos de Deus. E será que tanta coisa que até pode estar a acontecer à nossa volta, será que nós estamos indiferentes ao agir de Deus? Será que nós estamos indiferentes àquilo que Deus está a fazer? E Deus usa pessoas, como eu já disse. Deus usou estes marinheiros e eles nem conheciam a Deus. E muitas vezes Deus fala connosco através de pessoas. Deus, seja um texto bíblico, seja às vezes até algum testemunho, uma pregação, um devocional, um estudo bíblico, alguma coisa que nós ouvimos, e Deus fala, e Deus está a falar, e eu acredito nisto, que Deus sempre falou, e Deus sempre continuará a falar. Então, resta a cada um de nós, resta a todos aqueles que estão a ouvir, que nós possamos escutar, que nós não possamos ser indiferentes ao agir de Deus nas nossas vidas, como Jonas ele foi neste episódio.
E nós percebemos aqui então que Jonas ele vai começar a despertar. E nesta terceira postura de Jonas, nós vemos novamente este contraste e a forma como Deus estava a trabalhar com Jonas e Deus estava a trabalhar na vida daqueles marinheiros. No versículo 9 nós vemos que Jonas ele vai dizer quem é, no texto que nós já lemos, e estes marinheiros que estavam a buscar alguma coisa, aquilo que eles conheciam, e eles vão ser direcionados para o único verdadeiro Deus. E nós chegamos ao final deste capítulo e percebemos, temos esta noção pelo texto bíblico, pela palavra do Senhor, que eles se voltaram para Deus. Jonas vai reconhecer que está a fugir. E muitas vezes na nossa desobediência, ao não fazermos a vontade de Deus tantas vezes, este é o primeiro passo, é reconhecer que se calhar estamos a fugir daquilo que Deus quer, se calhar estamos a fugir da sua vontade. E os marinheiros, eles vão voltar-se para Deus, vão clamar a Deus. Vemos isto no versículo 14. Jonas vai reconhecer que tudo aquilo que estava a acontecer vai ser resultado da sua desobediência. Podemos ler no versículo 12, que diz assim: E ele lhes disse, Jonas, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas vai reconhecer, vai não mais ficar indiferente àquilo que estava a acontecer, à forma como Deus estava a levantar tudo aquilo, estava a agir no meio de tudo aquilo, e ele vai reconhecer isto. E estes marinheiros, como eu já disse, vão reconhecer Deus como o seu Deus. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então vemos este resultado na vida destes marinheiros, que eles se vão voltar para Deus. No final do capítulo, nós vemos então que Jonas ele vai ser lançado ao mar. E entramos então no segundo capítulo, em que entra o nosso conhecido episódio do grande peixe, em que Deus ele vai utilizar este peixe, e nós vamos perceber que Jonas, que nunca tinha clamado a Deus, Jonas que nunca tinha orado a Deus, Jonas que estava de certa forma a reconhecer aquilo que estava a acontecer, que era por sua causa, mas nunca tinha dirigido as suas palavras para Deus. Chegamos ao capítulo 2 e quase como encostado à parede, Jonas ele vai orar e ele vai clamar a Deus. E no capítulo 2 vemos então uma série de coisas muito interessantes que vão acontecer. Que circunstâncias é que Deus estará a colocar na nossa vida e na tua vida para falar connosco, para falar contigo, para tentar que tu possas conhecê-lo, para tentar que tu possas chegar-te para Ele, para tentar que tu deixes de fugir de Deus. E nós lemos na palavra de Deus, lá no Salmo 139, que o salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? E o salmista vai dizer isto porque ele tinha conhecimento, ele sabia que era impossível fugir de Deus, porque Deus, de certa forma, ele permeia todas as coisas. Não no sentido de como o panteísmo diz, em que Deus é todas as coisas, não neste sentido, mas no sentido em que Deus como o Criador dos céus e da terra, Deus como o Criador de todas as coisas, Deus como um Deus que não se afastou da sua criação, um Deus que está no controle de todas as coisas, como nós vemos neste livro, como nós vemos neste capítulo, um Deus que tinha interesse neste profeta, na vida destes marinheiros, no povo de Nínive, no sentido em que eles ouvissem a sua palavra, se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus. E o profeta Jonas vai tentar fugir de Deus. E isto é impossível. É impossível nós fugirmos de Deus. Nós podemos nos esconder, nós podemos dizer que não, nós podemos afastar-nos de Deus, nós podemos até negar que Deus existe, nós podemos, e as pessoas fazem muita coisa, mas Deus ele vai falar connosco, se já não falou. E essa responsabilidade, essa ação que nós temos que fazer, essa resposta que nós temos que dar a Deus, ela vai estar de cada um de nós, vai estar à tua responsabilidade. Jonas vai fugir de Deus pelo mar e isto era ridículo. Ao pensarmos nisto, e é tão interessante este pormenor, isto é ridículo. Ele vai dizer, ele vai reconhecer que Deus fez todas as coisas. Deus fez os céus, Deus fez o mar. Então Jonas sabia que Deus tinha criado todas as coisas, mas ele ainda assim vai tentar fugir de Deus através do mar. Em vez de indo para Nínive,
ele vai para Tarsis. É quase como uma pequena ilustração em que há um assaltante que vai roubar um banco, vai assaltar um banco. E para fugir da polícia, o que é que ele vai fazer? Vai para a esquadra da polícia. Não é isto que acontece. Então, o que Jonas vai fazer é algo ridículo, mas ele vai, de certa forma, tentar fugir, tentar esconder aquilo que Deus queria para ele, mas ele conseguiu até um certo ponto. E muitas vezes na nossa vida nós tentamos fugir até um certo ponto. Às vezes até mudamos de país, às vezes até mudamos de localidade, para tentar abafar, entre aspas, essa voz de Deus, esse clamor de Deus, esse chamar de Deus. Mas Jonas não conseguiu fugir de Deus. E eu acredito que tu também não consegues fugir de Deus. E este é o meu apelo, este é o meu desafio neste dia, neste capítulo 1 de Jonas, em que Jonas ele vai desobedecer. E todos nós, de alguma forma ou outra, já desobedecemos. Mesmo os cristãos, na sua caminhada que têm com Deus, a nossa vontade, a vontade de Deus em nós, nem sempre é perfeita, mas que cada um de nós possa voltar para Deus, que possa reconhecer a nossa necessidade de Deus e possamos, cada um de nós, obedecer mais e mais a Deus. E tu que não conheces Cristo, que te possas chegar para Deus, deixa de fugir de Deus, deixa de fugir à palavra de Deus, à voz de Deus. E eu acredito que Deus vai e está a falar contigo. Chegamos então ao capítulo 2 e Jonas vai fazer algo que nunca fez, que foi orar. Mas isso terá que ficar para um outro estudo e para uma outra pregação. Então aprendemos neste capítulo 1 que Deus ele é soberano, que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que quer alcançar pessoas, mesmo aquele povo de Nínive que era tão mau, Deus queria alcançar aquele povo e Deus quer usar pessoas para falar a outras pessoas. E percebemos também que neste capítulo 1, que mesmo na nossa desobediência, nas nossas imperfeições, Deus ainda assim vai insistindo connosco, porque Ele quer que cada um de nós possa lhe obedecer, não apenas porque isso é bom para nós, fazer a vontade de Deus, mas sobretudo para que, ao fazermos a vontade de Deus, nós, como neste caso, ao levarmos a palavra de Deus a outros, aquilo que Deus quer na vida de outros, vamos estar a fazer e a cumprir a vontade de Deus e a beneficiar estas pessoas. Então, que Deus ricamente abençoe a cada um daqueles que estão a escutar este estudo bíblico.